O Cruzeiro terá uma sequência de 4 jogos em 10 dias, que provavelmente, que pode ser uma sequência que vai definir o futuro do Cruzeiro na temporada 2026. Então tá aí, ó, na tela. E a pergunta, né? Sequência que define a temporada, ali os 2 jogos 9 fora, né? Que já foram. O jogo do dia 2 de maio, que o Cruzeiro foi um time completamente desorganizado, completamente irreconhecido. A pior partida, tá? Para mim, sob o comando técnico do Arthur Jorge. E a partida de ontem. E aí vem aquela sequência ali mágica, né? Do Cruzeiro jogando jogando o Campeonato Brasileiro já no sábado, contra o Bahia, dia 9 de maio. Jogando depois contra o Goiás, o jogo da volta, aquele empate 2-2 no Serra Dourada. Depois, o Cruzeiro jogando contra o Palmeiras em Barueri. Campeonato Brasileiro. E aí o Cruzeiro vai para a Bombonera enfrentar o Boca Juniors. Volta, enfrenta a Chape em casa. Volta, fecha contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. E 31 vem o jogo do Mineirão. Não tem dúvida, né? Assim, a importância, o peso desses jogos. Não começamos bem, mas agora... define muita coisa. Agora é a hora, é a sequência que... Eu não vejo assim, Rafa, eu não consigo negociar com nada ali, sabe? Eu sei que é meio cruel isso, até pela maneira que o Cruzeiro começou a temporada, mas eu acho que essa sequência... Acho não, né? É certeza que essa sequência define a temporada do Cruzeiro, o segundo semestre de 2026, sim, Rafa. Essa sequência define a temporada do Cruzeiro, assim como todas as sequências até aqui contribuem para definir a temporada do Cruzeiro desde que chegou Arthur Jorge. Ele assume o comando técnico ali em abril, e eram 9 jogos em abril e agora 9 jogos em maio. E todos esses jogos eram fundamentais para o nosso objetivo, que é avançar nas duas frentes de Copas, Copa do Brasil e Copa Libertadores, e sair de onde estávamos no Campeonato Brasileiro, porque hoje nós estamos numa condição fora da zona de rebaixamento, a poucos pontos dela, mas fora dela, e quando ele chegou, o Cruzeiro era o lanterna do Campeonato Brasileiro, inclusive não tinha conseguido vencer nenhum jogo. Foi assim que ele pegou o Cruzeiro quando chegou aqui, teve 6 dias para treinar a equipe, para fazer uma apresentação melhor diante do Vitória e tentar conquistar os primeiros 3 pontos na competição, e foi isso que ele e esse elenco fizeram, inclusive. Então, sim, essa sequência define a temporada, assim como tudo que veio antes dela definiu, porque foram os bons resultados dentro da Libertadores, foi um resultado... eu acho que foi frustrante na Copa do Brasil, tá? Pela forma como foi. Acho que o Cruzeiro poderia ter saído de lá com uma vitória, mas não dá para dizer que foi um resultado ruim. Ele é, no mínimo, um resultado ok. E grandes resultados no Campeonato Brasileiro. Nós temos 2 derrotas muito duras no Campeonato Brasileiro sob o comando do Arthur Jorge, pelo placar de ambas e pelo contexto. Mas, como você falou muito bem, a gente estava falando no mês de abril de 70% de aproveitamento desse treinador à frente dessa equipe. E foram essas vitórias, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro, que nos deram um grande respiro na competição para sair da zona de rebaixamento. Acho que a nossa briga ainda é muito essa, embora ela precise se tornar outra. O Cruzeiro, pela folha salarial que tem, pela estrutura que tem, ele precisa brigar para estar na Libertadores via Campeonato Brasileiro, mas hoje não consigo falar disso ainda, a tabela não me permite. E dentro da Copa Libertadores nós temos um grande pecado, que é a derrota em casa para a Católica, né? Não, sem nenhum trocadilho aqui com pecado e Católica, foi sem querer. Mas é o grande resultado ruim do Cruzeiro. Você não pode perder ponto, você não pode perder na sua casa. Até o empate ali já teria nos colocado hoje numa situação muito mais favorável, mas a verdade é que estamos fazendo uma Copa Libertadores muito competente até aqui em resultados, talvez não em performance o tempo todo, mas em resultados é uma Copa Libertadores muito competente, que nos coloca numa condição de depender só das nossas forças para avançar. E na Copa do Brasil eu entendo que esse time, jogando em casa, ele tem condições de vencer e confirmar a classificação, embora não seja fácil, porque nunca é fácil vencer qualquer adversário, em especial no mata-mata.
não classificar para as Copas, né, e não desgarrar do Campeonato Brasileiro, significa que no segundo semestre a gente vai ter ali, provavelmente, uma competição no Campeonato Brasileiro de fazer 45 pontos. Né? E avançar nas Copas significa que a gente vai ter um segundo semestre de vislumbrar, de repente, uma condição melhor de brigar por títulos, tendo em vista um período para treinar, para recuperar os atletas dentro da lógica dessa comissão técnica e uma janela de transferências que promete ser conduzida de uma maneira diferente do que foi a primeira, né? E o Samuel já tem, inclusive, trazido aqui informações a respeito das posições que o Cruzeiro prioriza e eu não tenho dúvidas que a gente vai passar a Copa do Mundo inteira falando muito sobre isso aqui, sobre a janela do Cruzeiro. Então, o cenário que eu estou sonhando é avançar nas duas Copas para que a gente possa chegar no segundo semestre vislumbrando um algo a mais ainda na temporada 2025, mesmo que tenha começado muito mal em função de problemas de planejamento ali no início do ano. E espero muito vislumbrar uma briga melhor no Campeonato Brasileiro, começando já com pontos conquistados agora, né? Antes da parada para a Copa do Mundo. E tudo isso passa, Valuzinho, por pontuar em todos esses jogos. E assim, tudo bem que tem um jogo de Copa do Brasil ali que não é 3 pontos, né? Mas assim, 3 pontos em todos os jogos. Talvez um empate contra o Boca fora de casa não seja um mau resultado. Daqui a pouco eu vou colocá-los e me colocar numa situação difícil. Daqui a pouco. Racionalmente, um empate fora com o Palmeiras não é um resultado ruim, mas é que o Cruzeiro no Brasileirão se colocou numa situação que ele precisa 3 pontos para desgarrar dessa briga, 3 pontos, vislumbrar 3 pontos em todos os jogos. Na Copa do Brasil precisa vencer, se quiser avançar, não tem conversa. E tudo começa nesse jogo do final de semana contra um Bahia que vem de 4 jogos sem vencer, né? Verdade. Um momento de instabilidade e aí o Cruzeiro precisa ser capaz de fazer o que tem que ser feito mesmo com os seus desfalques. E um Bahia que foi eliminado da Libertadores, da pré-Libertadores, e o jogo de ida da Copa do Brasil perdeu de 3-1 para o Remo, né? Foi. Perdeu em casa, né, pro Exatamente. Remo. Ô, prof, e aí? Você tá... Eu tô lá na salinha, tá? Cheguei na salinha agora e você tá mostrando ali, ó, na tela. E aí, qual que é o planejamento? Qual que vai ser o nosso plano de ação nesse mês de maio aí, prof? Queria ter o salário do Arthur Jorge para poder pensar nisso aí, viu, Valor? Cara, mas eu tô primeiro olhando a tabela do Brasileiro aqui. Cruzeiro e Bahia. Entre o céu e o inferno. Estamos 1 ponto da zona de rebaixamento, assim como estamos 4 pontos do 7º colocado, que ano passado o 7º colocado foi para a pré-Libertadores, que foi o próprio Bahia, né? Então, Bahia é jogo para vencer, cara. Bahia tem que vencer o jogo. Tem que vencer o jogo. Aí você pega um Goiás em casa, que, cara, esse jogo é gostoso demais pro time de menor expressão. Porque o que vem pros caras é lucro. Pega a bola, tão Cruzeiro, joga. Os caras tentam levar um jogo desse pro pênalti. Imagina o bicho que vai dar pros caras se classificar. É muita grana, se eu não me engano, a segunda fase vale 2 por estar nessa fase e ganha mais 3 se passar, se eu não me engano. Eu acho que são esses valores, que na época eu tinha olhado. Então é um jogo muito decisivo pro Cruzeiro, dificílimo contra o Goiás. Aí Palmeiras, Campeonato Brasileiro, um empate lá não é ruim. Depois o Boca, que é um jogo muito difícil. Tecnicamente, o Cruzeiro tem total condição de jogar, mas é aquilo que o Valu fala, cara. O futebol é além das 4 linhas. E esse além das 4 linhas me preocupa muito na Argentina. Vamos pegar o que está em destaque ali, até colocado pelo Grande Baú. Ele coloca a sequência toda até o final de maio, mas a gente está vendo ali sublinhada, né? Sim. Sublinhados os 4 jogos contra Bahia, contra o Goiás, contra o Palmeiras e contra o Boca Juniors. Ali tem que vencer 3 pelo menos. Então, vamos lá. Vamos tentar imaginar aqui. Tem que vencer 2 pelo menos. Até o debate proposto aqui, muito inteligentemente, de costume, pelo Baú, né? O jogo contra o Bahia é um jogo. Ele usa aqui o termo. O Cruzeiro tem que vencer o Bahia? Tem. Obrigação não gosto de falar. Eu não uso esse termo nunca no futebol. Não gosto, assim. mas tem que vencer. Não é fácil jogar lá, mas dado as circunstâncias, tem que buscar 3 pontos.